mesmo que vai ter uma vida mais simples, vai ter essa mais. Só depende da aplicação. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos dar sequência aqui à nossa web aula na UC de Sistemas de Motores e Transmissão. E o assunto desse momento agora é embreagem. Então vamos dar sequência, né, à nossa última web aula, trazendo aqui o assunto embreagem. Vamos lá, né? Então, a embreagem é um componente fundamental em qualquer veículo com transmissão mecânica, pois permite acoplar dois eixos com velocidades diferentes e suavemente equalizar essas velocidades. Se um veículo não possuísse embreagem, toda vez que o veículo estivesse parado e quisesse entrar em movimento, isso seria feito de forma muito brusca. Isso porque o motor está girando e as rodas não. Então é necessário que exista um elemento para acoplar suavemente os dois eixos. Justamente um já está em movimento e o outro ainda está na inércia, né? Para tirar da inércia teria um choque muito grande e isso você teria que ter um material muito mais robusto, né? Muitas vezes um material mais pesado, um material com custo mais elevado. Então a embreagem vem para ser um acoplamento, né, desses dois e atenuar, né, essa interação. Então, dessa forma, o conjunto de embreagem está localizado entre o motor e a caixa de marchas, e sua função é acoplar e desacoplar os dois componentes. O acionamento da embreagem numa transmissão manual tem dois tipos. Então, o acionamento mecânico, né, por cabos e alavanca, que é o método mais antigo e mais barato, por isso ainda é encontrado em alguns veículos, e o acionamento hidráulico, né? Então, neste caso, utilizam cilindros parecidos com os sistemas de freio, inclusive compartilhando o mesmo reservatório de fluido do sistema de freio em alguns casos. O princípio de funcionamento é simples, né? A pressão gerada pelo pé do condutor vai deslocar um cilindro no pedal, que por sua vez gera pressão no cilindro de acionamento do garfo de embreagem. Então, é o movimento ali do pé, né? Acionando o pedal, tem a transmissão por meio, né, de óleo, por isso do acionamento hidráulico, até que gera essa pressão no cilindro que aciona o garfo de embreagem. Então tá aqui, ó, né, o acionamento mecânico, né, do sistema de embreagem e aqui embaixo o acionamento hidráulico. Então essa é a diferença aí justamente, um por usar cabos e alavancas e o outro por usar, né, os óleos aí, cilindros e óleos para acionamento. Então, um conjunto de embreagem empregado na maioria dos veículos da atualidade são o seguinte: tem o cabo de acionamento, né, que no caso de um conjunto de embreagem, ser acionado por cabos e alavancas, o cabo de acionamento é a principal ligação entre o pedal de embreagem e as alavancas que acionarão o colar. Tem o cilindro de embreagem, né? Já no caso de se ter uma embreagem acionada hidraulicamente, o cilindro de embreagem é o responsável por receber a pressão proveniente do pedal de embreagem e aplicá-la para acoplar e desacoplar o sistema. E tem o disco de embreagem, né? Que é a peça que comumente precisa de manutenção no conjunto de embreagem. Ela se constitui de um disco de aço composto por molas e guarnições de atrito. Em seu centro existem ranhuras, né, no mesmo padrão do eixo primário da caixa de marchas. Sua função é transmitir o torque disponível no volante do motor à caixa de marchas. Além disso, ele deve absorver vibrações, razão pela qual existem molas ao redor de suas ranhuras. E atualmente, né, as guarnições de atrito são fabricadas em fibras sintéticas com lã de vidro, fibras de carbono, Kevlar, sisal, resinas e outros compósitos metálicos. Então, antigamente era possível encontrar guarnições com amianto, mas já se encontra em desuso. Então, independentemente, né, do material utilizado, sua propriedade é ter um alto coeficiente de atrito para poder transmitir os altos torques. E temos o platô também, né? O platô de embreagem gira solidário ao volante do motor, pois é parafusado a ele. É nesse componente que estão localizadas as molas, sejam helicoidais ou diafragma. Seja qual for o tipo de mola, sua função é a mesma: manter o disco de embreagem encostado contra o volante do motor. Então tá aqui, né, do meu lado esquerdo o disco de embreagem com molas e do meu lado direito aqui o platô de embreagens com mola diafragma, né, mola prato.
Então aqui é a diferença dos dois, né? Tá certo que a primeira imagem aqui parece ser mais novo, o segundo já já teve uso, né, aparentemente, mas dá para ter sim uma boa visão das peças mecânicas aí. Além disso, temos o rolamento, né, ou colar, rolamento e colar, né? Então, no caso de o platô possuir mola tipo diafragma, necessita-se da peça chamada colar. O colar nada mais é do que um rolamento de encosto com alojamento para o garfo de embreagem. Então depende muito, né, da nomenclatura, depende né, do tipo, como a pessoa aprendeu, vai transmitir, mas física, mecanicamente, né, é um rolamento como os demais que a gente vê aí nas outras partes, né, mas conhecido como colar também. E temos o volante do motor, né? Ou volante de inércia, que não é uma peça exclusiva do conjunto de embreagem, mas nesse sistema serve como par de atrito para o disco de embreagem. Por isso foi mencionado nesse capítulo. Então, em verdade, ele está conectado ao virabrequim e sua função principal é garantir um bom balanceamento dinâmico do motor. Lembre-se que o pistão só gera potência a cada 2 voltas da árvore de manivelas. Então, se utiliza um volante de inércia para armazenar energia cinética e tornar, né, o funcionamento do motor mais suave, consequentemente menos suscetível a excessivas vibrações. Então, você vai ver, né, pela imagem que eu vou passar aqui, né, do volante do motor que possui dentes de engrenagens em sua face externa. Aqui o volante do motor do nosso lado direito. Elas são utilizadas para o acoplamento com o motor de arranque. Assim, quando o veículo está desligado e deseja dar a partida, o motor de arranque aciona, né, o volante de inércia, que por sua vez gira a árvore de manivelas e coloca todo o conjunto móvel do motor em funcionamento. Depois que o motor entra em funcionamento, o motor de arranque é desacoplado e não mais acionado até ser necessário ligar o motor novamente. Então tá aqui, né, na parte externa do volante do motor e aqui a figura também para demonstrar, né, o colar de embreagem com acionamento hidráulico aí para vocês. Então aqui abaixo, né, vai ter, ó, o volante de inércia está solidamente fixado ao virabrequim e transmite todos os seus movimentos. O platô é parafusado ao volante de inércia e, consequentemente, seus movimentos estão solidários aos do virabrequim. Note que o disco de embreagem, né, está posicionado entre o platô e o volante do motor, formando o par de atrito. Ele, por sua vez, está fixado ao eixo primário da caixa de marchas. Se houver atrito entre ele e o platô, está fixado entre o eixo primário da caixa de marchas. Assim, o disco de embreagem só transmite o movimento para o eixo primário da caixa de marchas se houver atrito entre ele e o platô, né, se eles estiverem acoplados. Então, no momento em que o motorista pisa o pedal, né, pisou lá, acionou o pedal de embreagem, o colar, né, é acionado e assim atua nas 2 molas prato do platô, fazendo que o movimento do disco de embreagem se desacople ao movimento do motor. Então tá aqui, né? Temos aqui a imagem não está tão clara. Tem o colar aqui, o parafuso, né, que prende o platô no volante. Tem aqui o platô, o disco de embreagem e o volante do motor. Então, os motores atuais apresentam, né, uma tendência a trabalhar com rotações cada vez mais baixas, menos cilindros e com torques cada vez mais altos. E por outro lado, né, as carrocerias aerodinâmicas produzem cada vez menos ruídos. Então, somando tudo isso, né, o desenvolvimento tecnológico de novos materiais faz com que os veículos se tornem cada vez mais leves. Então, como os motores a pistão ainda permanecem no mercado, suas flutuações de rotação provocam ruídos no câmbio e nas interfaces com a carroceria. Então, assim, né, ruídos que antigamente eram imperceptíveis se tornam hoje os responsáveis por eventuais desconfortos dentro do carro. Por conta disso, o sistema de embreagem deve não somente acoplar e desacoplar os componentes, mas também amortecer vibrações
de forma muito mais eficiente. Então, uma das soluções adotadas, né, pela indústria foi dividir o volante de inércia em duas massas. Uma parte continua fazendo sua função original, que era de fornecer um bom balanceamento dinâmico do conjunto motor, e a outra, né, conectada ao câmbio, aumentando a inércia dos componentes rotativos sem sobrecarregar os componentes de sincronização e troca de marchas. Então, entre essas duas massas, utiliza-se um sistema de amortecimento por molas, garantindo a suavidade de operação e diminuição de ruídos e vibrações. Cada vez mais os carros também estão ficando mais silenciosos, né? Dentro do habitáculo, é claro. Então, tem materiais com melhor isolamento, né? Acústico, tem a questão do desenvolvimento aí do volante de inércia em duas massas, né? Justamente para diminuir essas vibrações e, consequentemente, os ruídos que teriam. Então, aqui a imagem, né? Então, à medida que a velocidade do motor varia, o sistema de molas e amortecimento entre as duas massas do volante isola a vibração e os picos de torque. Então, o motorista é agraciado com a melhor sensação de troca de marchas e a transmissão recebe menos desgaste nos sincronizadores e demais componentes responsáveis pela troca de marcha. Mostrando aqui, né, na imagem, justamente de acordo com a variação, né, dessa velocidade, a, esse conjunto, né, essas duas massas aí de inércia vão isolando a vibração que consequentemente geraria esses ruídos inconvenientes. Então, o disco de embreagem sem amortecimento, né, sem molas, é utilizado entre a massa secundária e o câmbio. E como efeito secundário, né, a troca de marchas é facilitada pela menor inércia do disco de embreagem, o que aumenta a durabilidade dos componentes de sincronização e troca de marchas. Então, aqui do lado esquerdo, né, exemplo de um volante bimassa, e do lado direito, um disco de embreagem sem molas. Certo, senhores? Então, agradeço aí a presença de todos, né? Seguiremos nas nossas próximas webs aí, trazendo os assuntos pertinentes ao você. Então, sigam, mantenham-se firmes estudando aí, né? Estudando, bons estudos e até a nossa próxima web.